sobre este tema Deus no mundo ao longo de alguns domingos e hoje vamos falar especificamente como é que Deus fala, porque a Igreja realmente é o agente de Deus na Terra. Ela move-se, a Igreja move-se através de seres humanos. A Igreja é uma instituição espiritual, mas visivelmente move-se através daqueles que fazem parte dela, dos seres humanos. E os seres humanos movem-se através do quê? Dos seus sentidos, essencialmente. Nós somos os ouvidos de Deus, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca. E a nossa inspiração não pode deixar de ser, não é outra senão a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Como Ele falou, como Ele tocou, como Ele viu, como Ele ouviu. E é sobre isso que nós vamos falar. E eu convido-vos a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler apenas 3 versículos, muito conhecidos, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E continua por aí fora, depois poderão concluir a leitura em casa. Como é que Deus fala? Não é? O falar, vamos começar por falar do que é a importância da palavra. A importância da palavra. O ser humano é o único ser vivo que consegue comunicar sentimentos profundos e pensamento complexo através da palavra. Os animais, os mamíferos, essencialmente, eles têm muitas verbalizações. Portanto, eles comunicam uns com os outros. Mas comunicam instintivamente situações de medo. Por exemplo, se uma leoa vai caçar e deixa as crias na toca, ela, quando chega, e se não as encontra lá, ela faz uma vocalização para chamar as crias. Por exemplo, em situações de medo, por exemplo, quando há um tigre, por exemplo, ou um leopardo próximo, os macacos, por exemplo, nas aves que estão numa posição cimeira e vêm aproximar o predador, eles avisam as gazelas, eles fazem uma vocalização, emitem um sinal de perigo. Portanto, no mundo animal há muitas vocalizações, mas ninguém, no mundo animal, nunca se descobriu até hoje, e não existe pensamento complexo transmitido pela palavra. Entendem o que eu quero dizer? Pensamento complexo, ou seja, alguém que explique a teoria do Einstein, por exemplo. Não existe, não é? No mundo animal. Apenas o ser humano tem esta condição, tem este privilégio, ou mesmo sentimentos profundos. Os animais transmitem instintivamente situações de medo, chamar alguém da sua espécie, comunicar. O leão faz um rugido para avisar os outros que aquele é o seu território, mas não sentimentos profundos. Não, isso apenas o ser humano consegue transmitir através da palavra. Então foi uma ferramenta que Deus nos deu. E Deus, que é o nosso Criador, Ele fala. Amém? Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, Deus fala. E Deus fala hoje ainda. Amém? Deus não fala apenas de uma forma, mas fala de muitas diferentes formas. Ele falou em tempos pelos patriarcas. Ele falou através de Abraão, de Isaac, de Jacó. Falou através de Moisés. Falou através de muitos dos patriarcas que nós lemos no Antigo Testamento. Deus falou através deles. Deus falou ao povo de Israel, ao povo hebreu. Deus falou às nações. Mas Deus falou mais tarde, também já na Terra da Promessa, através dos profetas. Levantava homens que falavam em seu nome ao povo, normalmente chamando ao arrependimento, normalmente apontando um caminho, não é? Normalmente apontando qual era a atitude que eles deveriam ter para que pudessem retomar a bênção de Deus quando eles estavam
em adultério espiritual, quando eles estavam em apostasia. Ele falou através dos profetas. Mas diz a carta aos Hebreus que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. Ele falou através de Jesus. Amém. E Deus falou muito através de Jesus. Temos relatos, tudo aquilo que Jesus disse. Eu tenho um livro a sair agora sobre o discurso direto de Jesus. Todas as palavras que Jesus disse e que estão registadas na Bíblia. Estão registadas nos Evangelhos. Tudo aquilo que Jesus disse. Não é? E falou muito. E é nisso que nós devemos estar, de facto, centrados. Mas Deus fala de outras formas. De muitas formas. Também através da natureza. Da criação. Deus fala. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento a obra das suas mãos. Amém? Deus fala através da natureza. E quem tem a oportunidade de usufruir da natureza, de alguma porção da natureza, essa pessoa sente realmente que há ali qualquer coisa de sublime, de transcendente. Quando nós olhamos para o mar, quando nós estamos numa montanha, no alto de uma montanha, quando nós estamos num campo florido na primavera, quando nós estamos em certas situações, infelizmente hoje em dia é cada vez mais difícil nós podermos usufruir da natureza devido à poluição atmosférica e devido à degradação que o ser humano tem produzido no mundo, na natureza. Foi agora recentemente, creio que em Nova Delhi, salvo erro, que as pessoas foram aconselhadas a ficar em casa, porque há tanto fumo, tanta poluição sobre a cidade, que é um perigo para a saúde pública. Estas pessoas não têm a condição de contemplar a glória de Deus manifesta na natureza. Mas Deus pode-lhes falar de outras formas. Pode-lhes falar através da palavra. Porque Ele fala de muitas maneiras diferentes. Amém? Deus fala também através de pessoas comuns. Até mesmo dos ímpios. Sim. E nós temos vários exemplos nas Escrituras daquilo que aconteceu. Não é? Quando Deus usou alguns ímpios para falar ao povo do Senhor. Não é? Deus fala através das crianças. É uma das maneiras onde eu creio que Deus fala mais alto. É através da simplicidade de uma criança. Uma criança não é racista. Ela aprende a ser racista. Entende? E quem diz isso diz muitas outras coisas que são males deste mundo, desta sociedade. A criança não nasce assim. Ela aprende a ser assim. É uma postura que ela adquire por contágio. Não é? Por ser influenciada pelo ambiente que está à sua volta e pelas pessoas com as quais convive. Mas a principal forma como Deus ainda fala é pela sua palavra. Amém? Pela sua palavra. Não é? E nós não temos cá fisicamente Jesus. O autor da carta nos falou nestes últimos dias pelo Filho, mas temos aquilo que Jesus disse. E temos o relato daquilo que Jesus fez, a forma como Jesus viveu, como se relacionou, como abençoou as pessoas. Nós temos esse relato. E a palavra de Deus fala-nos acerca de quem é Deus e fala-nos de Jesus. Mas, claro, esta palavra tem que ser interpretada. Porque há muitas pessoas que olham para a Bíblia e fazem dali uma doutrina estapafúrdia qualquer. Há muitas situações assim. Não, nós temos que compreender a palavra de Deus. Ela foi escrita há milhares de anos. Ela foi escrita em vários contextos culturais, religiosos, de várias espécies sociais, etc. E, portanto, nós temos que compreender como é que o povo vivia naquela altura, quais eram as suas crenças, as suas convicções, os seus medos, as suas expectativas, não é? E para entender o que é que aquela mensagem queria dizer àquelas pessoas. E daí retirarmos então os princípios e aplicarmos ao homem do século XXI. Aplicarmos à nossa própria vida. Mas há pessoas que não fazem isso, não se dão esse trabalho e então retiram diretamente da Bíblia alguma expressão, alguma palavra e alguma frase e aplicam-na diretamente como se ela tivesse sido dita hoje para a nossa sociedade e fazem asneira. Não, a palavra de Deus tem que ser interpretada. Mas o ponto aqui é que Deus fala não de uma forma, mas de muitas formas. Amém? Será que nós estamos atentos quando Deus fala?
uma vez que ele fala de maneiras diferentes, será que nós estamos atentos a uma criança? Que Deus pode falar através de uma criança? Será que nós estamos atentos à natureza? Deus pode falar através da natureza. E fala, muitas vezes. Será que nós estamos atentos a isso? Deus não fala para o vazio, mas fala para ser entendido por todos. Ao contrário daquilo que era hábito nesta altura, há 2000 anos, em que havia uma carga cultural, uma herança cultural grega muito grande, e havia os oráculos gregos, os enigmas, não é? Havia, enfim, pessoas que alguém levava uma dúvida e aquela pessoa dizia alguma coisa, mas muitas vezes falava por enigma, ou seja, não era claro, não é? E esta era a cultura desta época, que ainda tinha reflexo nos dias de Jesus. Mas Deus não fala assim. Deus não fala por enigmas. Deus fala claramente. Amém. Eu tenho um amigo que, agora já não com ele há muito tempo, mas tinha um hábito irritante de falar por enigmas. Às vezes estávamos a falar de coisas do dia-a-dia e da sociedade e tal. E ele dizia, porque tu sabes que não sei o quê. Eu não sei nada, o que é que queres dizer com isso? Mas ele não esclarecia, era um enigma. Como se eu soubesse onde é que ele queria chegar. E irritava-me isso, não é? Porque eu gosto de falar claro e gosto também que falem claro comigo, não é? Deus não fala por enigmas. Deus fala de forma clara. Amém. Quando Deus fala, nós sabemos que Deus falou. Amém? Amém? Eu não preciso que venha um profeta não sei de onde, ou alguém que diz que tem ministério profético para dizer alguma coisa à minha vida, a não ser que seja uma confirmação daquilo que Deus já me disse. Ok? Eu não preciso de guias. Amém? Agora, se essa pessoa for realmente guiada pelo Espírito Santo e profetizar pelo Espírito Santo, então ela vai confirmar um sentimento que eu já tenho, um sentimento do Espírito Santo de Deus no meu coração. Isso é outra coisa. Agora, há muita gente aí que quer guiar a vida dos outros, dizendo que foi Deus que disse para te dizer isto assim, assim. Ora, Deus não precisa de intermediários. Deus fala connosco. Amém? E Deus fala claro. Deus fala de forma a ser entendido por toda a gente. Por doutos e indotos. Pessoas com instrução e sem instrução. Deus fala de forma que tanto os velhos como as crianças o podem entender. E nós vemos isso em Jesus de uma maneira muito clara. Tanto homens e mulheres o podem entender. Tanto judeus como gentios o podem entender. Tanto gente da cidade como gente do campo o podem entender. Tanto israelitas como estrangeiros o podem entender. Tanto senhores como escravos o podiam entender. Amém? Ele falava, Deus fala, e Jesus falava de forma que podia ser entendido por todos. Temos nós consciência que Deus se dirige mesmo a cada um de nós? É? Deus pode falar contigo. Deus pode falar comigo. Não é preciso que Deus fale através de A ou de B. Deus fala connosco. Amém. Assim nós estejamos atentos à sua voz. Assim não tenhamos preconceitos na nossa mente de que Deus só fala desta maneira, ou só fala através de uma determinada pessoa, ou de outra forma. Não. Deus fala de muitas formas e Deus fala de maneira clara. Amém? Às vezes acontece que Deus nos diz alguma coisa de forma clara, mas é tão surpreendente para nós que nós ficamos na dúvida, mas está a ser sido mesmo Deus? Então aí sim, aí é legítimo nós pedimos a Deus, Senhor, mostra-me claramente a tua vontade, eu estou confuso. E então Deus usará algum meio para com certeza confirmar ou não, se foi Ele ou não a sua vontade. Deus também não fala só nos atos de culto. Deus fala também em momentos inesperados. Em momentos que nós não estamos à espera. Porque se Jesus Cristo habita em nós, como nós dizemos, Deus fala, pode falar a qualquer momento. Pode falar-nos no autocarro, pode falar-nos no carro quando vamos a fazer uma viagem, pode-nos falar no nosso trabalho, pode-nos falar à noite, quando estamos deitados, pode falar em qualquer circunstância, em momentos, muitas vezes, inesperados.
O menino Samuel estava a ajudar o sacerdote Eli no templo. E nós conhecemos muito bem esta história, que Deus falou com Samuel. Chamou Samuel. E ele pensou que era o sacerdote que o estava a chamar e foi ter com ele. Chamaste? Não chamei. E ele foi-se deitar outra vez. E dei um bocado, Samuel. Agora é que ele me chamou. E foi lá ter com ele. Chamaste? Não chamei. Olha, isso deve ser Deus que quer falar contigo. À próxima, diz, Senhor, fala com o teu servo ouve. E assim foi. E o bom do Samuel foi-se deitar outra vez. E Deus voltou a chamar Samuel. Então Samuel, instruído pelo sacerdote Eli, disse, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. Portanto, um momento inesperado. Ele não estava à espera. Tanto que pensou que era o outro que o tinha chamado. Não estava à espera que Deus falasse com ele assim, de uma forma audível. Que o chamasse assim, ele era um miúdo. Não estava à espera. E muitas vezes nós não estamos à espera. E Deus fala connosco em momentos inesperados. Em momentos em que nós não esperamos. Será que nós estamos prontos para ouvir a sua voz assim, a qualquer momento? Mesmo quando não estamos à espera? Não? Mesmo quando estamos com a cabeça do outro lado? Mesmo quando estamos com outras preocupações da vida? É porque há pessoas que pensam que Deus só fala quando eles estão lá de joelhos no seu quarto, quando estão a fazer a sua oração, ou quando estão na igreja. Não. Deus fala em momentos inesperados. Quando nós não estamos à espera. Amém? Mas Deus não fala só em momentos inesperados. Deus fala também em lugares inesperados. Em sítios que nós não nos passava pela cabeça que Deus falasse connosco. Nós temos o caso de Moisés na montanha. Não é? E a sarça que ardia e não se consumia. E Deus falou com Moisés. O que é que Deus usou para chamar a atenção de Moisés? Um arbusto que ardia, mas não se fazia em cinzas. Isso era uma coisa estranha. E ele, com certeza, viu à distância o fenómeno e chegou-se um pouco mais perto para entender. E Deus falou com ele. Tanto que Deus falou com ele que ele descalçou as suas sandálias, porque aquele lugar era um lugar santo, era a terra santa. E Deus falou com ele. E tinha uma missão gloriosa para ele. E deu-lhe naquele momento. Foi naquele momento que Deus falou com ele. Um momento claramente inesperado. Deus falou na caverna de Elias. Quando Elias estava a fugir, lá na caverna, Deus falou de várias maneiras. Através do quê? Da natureza. Do trovão, do fogo, do tremor de terra. Deus falou e depois, através de uma calma fantástica. Deus falou com ele de muitas maneiras, mas em lugares inesperados. Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus em qualquer lugar? Em qualquer momento, mas em qualquer lugar? Deus não fala só apenas através dos líderes espirituais ou dos nossos irmãos. Deus fala também através de meios inesperados. Eu citei há pouco que Deus fala por vezes através dos ímpios. Deixem-me dizer-vos, Faraó, o rei do Egito, falou com Abraão para o repreender. Porque Abraão, com medo que o matassem, quando foi ao Egito com Sara, a sua mulher, disse que ela era irmã. Escondeu o facto de que era sua mulher. E o faraó, quando descobriu, começou a se interessar por ela, e quando descobriu, chamou Abraão e disse: então, mas tu fazes uma coisa destas? Então tu não me disseste que ela era a tua mulher? Escondeste nisso? E eu ia fazendo aqui uma asneira. E Abraão deve ter, se tivesse um buraco, ele metia-se no chão abaixo, não é? O grande Abraão. O Abraão que Deus falou, o pai da fé. Também fazia asneira. Portanto, a gente também faz. Você também faz asneiras, eu também faço. Também temos esse direito. Deus falou através de um meio inesperado, ou seja, de um ímpio. Deus falou através da burra de Balaão. Quer um meio mais inesperado para Deus falar? Através de um animal?
de uma burra que falou, de repente começou a falar com o profeta. Deus fala através de meios inesperados. Deus falou no dia de Pentecostes através daqueles irmãos sobre os quais desceram aquelas línguas de fogo, como diz a Escritura, e eles falaram línguas estranhas, ou seja, línguas que não eram as deles, que eles nunca tinham aprendido, línguas usadas em territórios onde eles nunca tinham pisado, coisas completamente novas, uma coisa sobrenatural. Deus falou através deles. E Deus não falou tanto a eles. Naquele dia, aquilo que Deus falou foi aos forasteiros que tinham chegado para as festas judaicas em Jerusalém e que ouviam falar perfeitamente na sua própria língua e compreendiam perfeitamente o sentido e compreendiam perfeitamente o que é que eles estavam a dizer e compreendiam perfeitamente que eles estavam a glorificar a Deus. Que coisa inesperada. Deus falou àquela gente. Foi uma estratégia missionária que Deus usou. Porque aqueles povo que foram, eram de 14 ou 15 regiões diferentes do mundo de então, eles regressaram depois às suas terras com isto na cabeça. E quantos deles não levaram a fé? Quantos deles não levaram o Evangelho? Quantos deles não ouviram os discípulos depois falar? Não conversaram com os discípulos? Não ouviram as experiências daqueles que tinham andado com Jesus? Não ouviram as experiências dos discípulos que tinham visto Jesus fazer, operar sinais, milagres e maravilhas? Não ouviram o testemunho daqueles que tinham ouvido Jesus ensinar o Sermão do Monte, o Sermão da Planície, todas as vezes que Jesus falou, os seus discursos, as suas palavras? Quantas dessas pessoas não levaram para as suas terras essa mensagem e daí ter nascido a igreja desses lugares também? Deus fala através de meios inesperados. Será que nós estamos prontos para ouvir a sua voz através de qualquer meio? É bom que estejamos prontos. Deus pode falar em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. A questão é tu estares atento à voz de Deus. Sabe que daquela multidão no dia de Pentecostes que se acercou ao cenáculo e que ouviu os discípulos, aqueles 120 homens e mulheres, discípulos de Jesus, falarem em línguas estranhas, uns levaram a coisa para o gozo e para o escárnio. E disseram, estão cheios de mosto, que é como quem diz, estão bêbados. Mas eram 9 horas da manhã. Mas outros, o que é que disseram os outros? Digam lá. A outra parte não disse que eles estavam bêbados, o que é que disse? O que quer isto dizer? Vá lá, dos apóstolos e vejam. O que quer isto dizer? E essa deve ser a nossa postura. Quando Deus fala connosco de uma forma inesperada, num meio inesperado, num lugar inesperado, sei lá, de forma inesperada, num momento inesperado, a nossa postura deve ser: o que é que isto quer dizer? Será que Deus está a falar comigo? Agora, há um aspecto que eu gostaria de deixar por último, que é fundamental para mim. Deus não fala para amaldiçoar, mas fala para abençoar. Deus é um Deus que declara vida e bênção. Amém? Ele disse a Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O propósito de Deus é este. Deus abençoa-nos para quê? Para nós sermos uma bênção. Nós muitas vezes vimos a Deus pedir a sua bênção. Mas o propósito de Deus, quando nos abençoa, não é que nós fiquemos com a bênção só para nós. É para nós partilharmos para os outros. Abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Eu farei com que sejas uma bênção. Deixa-te usar. Amém? Hoje nós estamos a viver um cristianismo muito egoísta, em que as pessoas pedem apenas para si. Pedem que Deus os abençoe financeiramente a si, que Deus dê saúde a si e aos seus, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus guarde os seus filhos, que Deus abençoe na sua vida profissional. Mas quando Deus nos abençoa, é para nós abençoarmos os outros.
então vamos abençoar os outros na medida em que nós podemos. Amém? Desde logo através de palavras de bênção. Amém. Há uns meses aqui eu falei que nós devíamos abençoar com palavras as outras pessoas. Não apenas com palavras, mas desde logo com palavras. Abençoar, porque a nossa palavra tem aquilo que nós falamos tem um peso no mundo espiritual. Amém. Mas mais do que isto, quando olhamos para Jesus, vocês já pensaram que a última coisa que Jesus fez antes de ascender ao céu, sabe qual foi? Abençoar. Abençoar. Eu vou ler. Lá em Lucas 24 diz assim: e disse-lhes Jesus: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou-vos fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E acontecendo que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. A última coisinha, a ultimazinha das coisas que Jesus fez antes de voltar ao Pai foi abençoar. E isto é uma imagem muito forte para nos mostrar que nós, a última coisa que nós, a coisa mais importante de tudo, ao fim e ao cabo, é que nós sejamos abençoadores. Tal como Deus disse a Abraão: eu abençoar-te-ei e serás uma bênção, da mesma maneira nós, discípulos de Jesus, fomos abençoados. A igreja foi abençoada por Jesus antes de subir ao céu. Para quê? Para ser uma bênção. E é por isso que a nossa igreja tem o lema chamado para servir. Que nós possamos aprender a falar como Deus fala. E, sobretudo, que nós possamos aprender a escutar a voz de Deus. Porque Deus fala de uma forma que nós todos podemos entender. Mas Deus fala coisas profundas, verdades espirituais profundas. Amém? Mas de uma forma simples. É por isso que as crianças eram atraídas por Jesus. É por isso que os gentios, os indoutos, os que não sabiam ler, os que não tinham cultura, eram atraídos por Jesus. Mas também os doutores da lei eram atraídos por Jesus. Veja o caso de Nicodemos. E outros eram atraídos por Jesus. Paulo foi atraído por Jesus, embora de uma forma dramática. Não é? Ele fala de maneira que todos nós podemos compreender. E é importante que nós estejamos atentos à voz de Deus. Porque Deus fala. Amém? Deus fala. O nosso Deus não é Baal. Os profetas de Baal é que o seu Deus não lhes dava resposta. E depois, quando o profeta do Senhor foi, então Deus respondeu. E enviou fogo sobre o altar. Mas o nosso Deus fala ainda hoje. Antigamente aos pais, aos antepassados, pelos profetas, depois pelo Filho, e hoje falas pela sua palavra, mas falas por muitas outras formas que já falámos aqui. Deus é um Deus que fala. E diz o salmista lá no Salmo 115, que Deus não é um ídolo mudo, que não tem boca, mas não fala. Não. O nosso Deus, não sei se tem boca ou não, mas que Ele fala, fala. Amém? Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos chegar aqui. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ainda hoje tu falas às nossas vidas. Tu és um Deus que fala. E por isso, Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja que fala, Senhor. Ajuda-nos a ser discípulos que falam as tuas palavras, Senhor. Que passam a tua mensagem, Senhor. Que passam essa mensagem de graça de Deus, do amor de Deus, essa mensagem de libertação, essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé, essa mensagem de amor que nós podemos receber através da herança de Jesus e do testemunho dos Evangelhos, Pai. Em nome de Jesus, faz com que nós sejamos realmente testemunhas que falam
não apenas com palavras, mas também com silêncios, mas também através de atos, de todas as maneiras, nós possamos falar ao mundo, ó Deus, as Tuas palavras, e que também possamos falar uns aos outros as Tuas palavras de bênção, Senhor. Nós queremos ser abençoadores, tal como Tu abençoaste os discípulos antes de ascender ao céu, Senhor. Nós queremos ser abençoadores, Senhor, daqueles que estão à nossa volta, e é isso que nós faremos, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém.